Olá pessoal, tudo tranquilo? Então, estamos aqui com o vídeo do último assunto do semestre de contabilimetria. Graças a Deus, chegamos no final, estamos totalmente atentos, vamos todos passar, ficar tranquilo de férias, porque está muito mais perto do que longe. Tranquilo? Então, para mim, pelo menos, esse assunto, violação das hipóteses do modelo da regressão linear, é, de longe, o assunto mais complicado, mais complexo da disciplina. Vocês vão ver mais pra frente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que é um assunto que demanda muita interpretação e entendimento dos assuntos, especialmente no entendimento das hipóteses e da hipótese 1. Então, sem mais delongas, já que eu fiz o favor de assustar vocês um pouco, vamos lá tentar entender esse assunto, que é um assunto bem chatinho. Mas se você conseguir entender, bom, você mostra que está totalmente apto para ser aprovado na disciplina. Então, iniciando, a gente tem aqui que grande parte dos estimadores e interpretações obtidas em todos os capítulos anteriores são possíveis graças a gente assumir as hipóteses do modelo clássico. Como já foi dito bem antes, no início da disciplina, para a gente conseguir pagar com tabulometria, a gente tem que assumir todas as hipóteses, de 1 a 5. Então, a gente agora vai meio que subverter isso, vai virar de ponta cabeça o conceito da disciplina. Porque empiricamente, não é simplesmente a gente assumir as hipóteses, pois os dados e o contexto podem não estar viáveis para assumir isso. E caso isso aconteça, a gente tem que saber quais as consequências que isso gera para o pesquisador, para que seja criada alternativa de resolução para caso a gente viole as hipóteses, ou pelo menos compreender a magnitude do que está sendo afetado, tranquilo? Então, para iniciar, a gente vai começar da primeira, da hipótese 1, que é a exogeneidade. Detalhe que esta aqui é a principal. Por quê? Porque ela é a mais fácil de se acontecer e a mais complexa de se corrigir, ou seja, nada de bom. O não atendimento da hipótese 1, ela compromete a interpretação dos parâmetros. Isso, inclusive, foi questão na primeira prova. Se a gente não assumir a hipótese 1, a gente não vai conseguir interpretar os parâmetros de forma positiva, de forma satisfatória, porque ela pode inclusive afetar a direção da correlação entre as variáveis. Isso acontece por conta dos fatores não observáveis. Lembra H1 que o valor esperado do erro condicional é x, ou seja, é igual a zero, ou seja, não há fatores não observáveis que influem na nossa interpretação. Então, essa hipótese 1, a endogeneidade, pode se materializar de 3 maneiras. Como é? Primeiro, erro de mensuração. É a mais tranquila de se perceber ou de se corrigir. Ela é acontecida quando a variável observada é medida com algum erro, já está no nome. Oriunda de quê? De falhas no instrumento de coleta ou na inserção de dados, ou seja, é um erro humano, digamos assim. Por exemplo, você vai colocar alguma coisa no filho, você tem 3 filhos igual que tem 4. Então isso é um erro de uma mensuração. Ou seja, isso pode acontecer tanto na variável dependente quanto na variável explicativa. Ou seja, se acontecer no y, ocorrerá uma inflação na variância do erro e fazendo o estimador perder sua eficiência. E o caso ocorra em x e ele for relevante, o estimador vai ser um estimador enviesado. Tranquilo. Esse é bem simples. O real bicho de 7 cabeças é aqui, no viés da variável metida. Então, vamos lá. Quando a variável não pode ser mensurada pelo pesquisador, a gente diz que ela é omitida. Essa omissão pode causar um viés de valor. Atente-se no pode. Ela pode causar, não necessariamente vai causar. Ela pode causar. Conhecido como viés da variável omitida. Se o valor esperado do erro condicional x for diferente de zero, ou seja, isso aqui na hipótese 1 é igual, aqui é diferente, a gente inviabiliza a interpretação do efeito de x sobre y. Então, o que acontece se houver uma variável omitida que esteja correlacionada a x1? Perceba que aqui a gente destrinchou o erro. Isso aqui em vermelho, a gente pegou o modelo que a gente está acostumado e meio que expandiu o erro. É o beta 2x2, que a gente não tinha observado, mais o epsilon, que é o erro, só que dentro do erro, digamos assim. Então, aqui esse trambolho aqui, eu vou tentar resumir,
que ficou isso aqui. Esse sinalzinho vermelho aqui, ó, tá vendo? O que é que significa? Que o estimador será viesado se esse beta 2 chapéu for diferente de zero, ou se esse x' elevado a menos 1 vezes x'(x2) for diferente de zero. Agora eu vou exigir a atenção de vocês. Vocês estão vendo alguma coisa nesse x'(x) elevado a menos 1 vezes x'(x2) familiar? Pois é, ele é exatamente igual ao modelo que a gente está acostumado para o beta chapéu. Só muda o quê? O x2 exercer um papel semelhante ao de y. Tá vendo aqui, ó? X' elevado a menos 1 vezes x'y. É a mesma coisa. Só que esse aqui é o x2 que faz o papel do y. Então, o que é que a gente pode tirar de conclusão nisso? Essa regressão aqui, x' elevado a menos 1 vezes x'(x2, que está dentro do erro, isso daqui é uma regressão auxiliar de x2 e x1. Pelo amor de Deus, o que é uma regressão auxiliar? A gente usa como isso aqui, ó. Dá um tempo para vocês olharem para isso aqui e só olhar de volta, mas calma. A gente vai fazer isso do mesmo jeito que a gente faz uma regressão linear. Porque a gente vai utilizar a mesma forma, só alterar o y pelo x2 e os betas pelos gamas. Até a letra é a seguinte, então beleza. A gente vai encontrar os estimadores de MQO de gama chapéu. O que é que esse estimador sintetiza? O que é que ele diz? Ele é a relação entre a variável omitida x2 e o regressor x1, juntamente com esse parâmetro aqui, beta 2. Então, vou repetir. A regressão auxiliar que a gente está fazendo, ela mede no lugar do y, é o x2. A gente quer explicar o quê? Qual a relação entre a variável omitida, que a gente quer o x2, que a gente omitiu do modelo, com o x1, que está no modelo. Ou seja, será que ele influencia tanto a ponto de o estimador estar sendo viesado? Esse é o principal ponto. Se você entendeu isso, você pode continuar. Senão, eu sugiro que você retorne e tente meio que familiarizar isso mais, porque vai ser muito importante. Então, sabendo disso, do conceito de regressão auxiliar, que é uma regressão que a gente busca entender como o regressor omitido se relaciona com o regressor que está no modelo. Então, dependendo da magnitude desse viés, ou seja, o quanto ele está relacionado com o modelo omitido, o sinal do estimador de beta pode mudar. Ou seja, algo que era positivo fica negativo. Isso é muito perigoso. Então, além do beta chapéu não possuir interpretação causal, a correlação pode estar sim comprometida. Então a gente tem essa tabelinha aqui, ó. Para caso a covariância de x1 e x2 for maior que zero, e o parâmetro beta 2, que é esse aqui, ó, for maior que zero. Lembrando aqui que esses dois aqui são as condições para o estimador ser viesado. Ou seja, se tudo isso for diferente de zero e isso daqui for diferente de zero, ou seja, os dois têm que ser diferentes de zero. Porque se um for zero, vai multiplicar e vai ficar zero. Então, sabendo disso, a gente vai fazer um exemplo. Que eu sei que é a parte que vocês desafogam um pouco, porque a gente está mais acostumado. Como isso aqui pode ser transposto em um exemplo. Um exemplo de cálculo do viés de beta 1 chapéu. Tem um modelo de regressão simples. No caso, a gente pegou esse exemplo aqui e vai omitir os anos de estudo do CEO, do diretor. Considera uma amostra aleatória, além do GE e GA, que é o giro do grau de nível do ativo, foram coletados dados sobre os anos de estudo dos CEOs. E a gente vai omitir isso voluntariamente, para entender como que a gente pode fazer isso. A gente vai estimar os parâmetros do modelo. Mas qual modelo? Modelo da regressão auxiliar. Olha para cá. Presta na tabela. Tá vendo um Y aqui? Não. Porque o Y, quem está fazendo o papel do Y é o x2. O x2 é o nosso y aqui. É a nossa variável que está sendo afetada. Olha aqui, cadê? Pronto. x2 é isso aqui. Tá vendo? Pronto.
E olha aqui, a gente vai pegar aqui, colocar aqui, x1 aqui. Não tem mistério. x2 vezes x1, x vezes y. E aqui, x de 1 ao quadrado. É exatamente da mesma forma que a gente faz na regressão normal, a gente faz auxiliar. Beleza? Inclusive ficou um y aqui que eu coloquei sem querer, mas ignorem esse y. Aí a gente faz a função desse vídeo que está na tela, eu não vou me aprofundar muito porque essa altura acredito que vocês já estão craques em fazer regressão matricial. Ainda mais de regressão simples, que vocês podem também fazer pela fórmula. E a gente chega nos seguintes termos. Beta zero chapéu, no caso é gama aqui, que eu acabei por costume colocando, é 12,548 e o beta 1 chapéu é menos 0,114. O que é que a gente tira disso? A gente vai multiplicar o beta 2 chapéu da regressão verdadeira, que a gente vai ter que fazer a regressão simples e a regressão múltipla, nesses dois casos. A gente vai tirar o beta 2 chapéu da regressão verdadeira, pelos estimadores da regressão auxiliar, e multiplicar por eles. Calma aí, deixa eu repetir que eu viajei um pouco. A gente vai multiplicar o beta 2 da regressão verdadeira, regressão múltipla, pelos estimadores da regressão auxiliar que a gente tirou aqui, ó. Que são esses dois. A gente vai multiplicar o 12,5, que aqui está arredondado, vezes o 0,245. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o gama zero chapéu, que eu não tinha sinal de gama, eu coloquei beta por costume. Desculpa se ficou confuso. Mas enfim. E esse aqui, ó, menos 0,114 vezes o beta do chapéu. Por que isso? Porque o beta do chapéu é o parâmetro que está relacionado com o x2 no nosso modelo original. Deu para entender? Então, com isso, a gente vai encontrar esses valores aqui que estão de azul. O que é esse valor que está de azul? Isso é o nosso viés, é a magnitude do nosso viés, ou seja, o quanto nossos estimadores estão enviesados. O que é que isso quer dizer? Ele está subestimado, o nosso beta 1 chapéu, em 0,02793, quando nós omitimos a variabilidade de CEO. Ou seja, se a gente omitir do modelo, nosso estimador está subestimado, ou seja, ele está enviesado, porque estamos violando a hipótese 1. Deu para entender? É simples. Primeiro faz a regressão auxiliar e faz a regressão múltipla. A gente vai encontrar esses estimadores aqui, na regressão múltipla, como a gente já está acostumado. E a gente vai fazer a regressão auxiliar. Como é que faz a regressão auxiliar? Usa o x2 como y e o x1 como x. É só isso, assim, simplificando muito, é só isso. E com isso a gente multiplica esses gama 0 e gama 1, que eu coloquei beta aqui, normalmente isso aqui é gama, e vai multiplicar por nosso beta 2 chapéu da regressão múltipla, para a gente encontrar o quanto o estimador está enviesado. Calma que tem outra forma da gente calcular o viés. E essa forma é muito mais fácil, inclusive. Olha para cá. Presta atenção nisso aqui. A gente vai calcular o viés da seguinte forma. Esse aqui eu vou fazer de novo, só que com y e x. Eu vou fazer uma regressão simples original. O giro do ativo é o y, o giro do grau de desenvolvimento é o x. Da mesma forma que estamos acostumados, só que esse aqui eu fiz pela fórmula. Vai dar esse valor aqui, o beta 1 chapéu, vai dar 0,2841. E o beta 0 chapéu vai dar 2,269. Vocês podem tentar fazer, mas vai dar exatamente esse valor. Como que a gente vai calcular a magnitude de viés dessa vez? A gente vai subtrair o beta 1 chapéu da regressão simples pelo da múltipla, que é esse daqui. A gente vai fazer os dois, vai fazer a regressão simples e a regressão múltipla. Então, a gente vai subtrair menos 0,2841, que é esse daqui, ó, da regressão simples, menos, aí, menos inverte o sinal aqui, ó, do beta 1 chapéu, da regressão verdadeira, com os dois. E a diferença vai ser menos 0,028. Esse número familiar é esse daqui, só que, claro que está arredondado, então vai ficar a diferença um pouquinho, mas é muito pouco assim, é por conta do arredondamento, lembrando. Ou seja, a gente obteve desse método o viés do estimador, a magnitude do viés do estimador beta 1 chapéu. Vai do critério de vocês, qual vocês querem utilizar. Se vocês querem fazer a regressão auxiliar
para depois multiplicar por cada um dos estimadores do beta do chapéu verdadeiro, para depois encontrar a magnitude de cada viés, ou fazer dessa maneira aqui. Eu fiz para essa maneira, eu aconselho. Porém, é importante vocês saberem as duas, porque possa ser que o professor cobre da outra maneira. Entendido? Então, é bom vocês fazerem das duas maneiras para praticar, mas se não conseguirem fazer da outra, que é a mais complexa, tranquilo. Beleza? Então, seguindo. Agora é a parte mais importante dessa aula, que é a análise dos componentes do viés, que inclusive caiu na prova passada uma questão valendo 3 pontos, se não me engano. Para a gente entender a importância desses parâmetros beta 2 e y para a compreensão do viés da variável omitida, a gente precisa aprofundar as consequências da omissão do regressor, ou seja, o que é que eu omiti um regressor causa no meu modelo. Temos as seguintes possibilidades. Se o x pertence ao modelo, então ele deve ser incluído no modelo e pode reduzir o viés. Se ele não pertence ao modelo, ele pode ser incluído no modelo porque não influencia o viés. Vamos tentar entender isso. A gente vai analisar o R2 da regressão auxiliar, que a gente chama de R2J, que é, a gente vai pegar essa regressão auxiliar aqui, e da mesma forma que a gente calculou, a gente vai tirar o R2. Lembra como é que calculou o R2? Aqui é diferente. O R2 da regressão auxiliar aparece como uma forma alternativa da variância do beta chapéu. A gente vê isso aqui, ó. E esse termo aqui, 1 dividido por 1 sobre... Calma aí, 1 dividido por 1 menos R2 auxiliar é conhecido como VIF, que é o fator de inflação da variância. O que é isso que é? Para um modelo de regressão simples, esse R2 auxiliar é igual a zero. Por quê? Porque o x é o único regressor. Então, não tem sentido ter o R2 auxiliar. E o que acontece quando esse R2 auxiliar varia? O que é que se implica no viés e a variância do estimador? Então, a gente tem esse diagrama aqui. Vamos para lá para ler? Vamos. Vamos supor que a gente adicione o x2, que estava omitido no modelo. Se ele for relevante, ou seja, se o parâmetro beta 2, que é a relação dele com o y, for diferente de zero, o S2 vai diminuir. O S2 é o que? A variância do erro. Isso. Se ele não for relevante, ou seja, se o parâmetro beta 2 for igual a zero, o S2 vai ficar a mesma coisa. Beleza? Então, dentro dessas possibilidades, temos mais duas. Que é, vou pegar primeiro da relevância. Se o x2 for relevante, se ele tiver relação com y, e a covariância com x for diferente de zero, o viés vai diminuir. Concorda? Porque ele era algo relacionado com o x, que a gente pode ver por meio da regressão auxiliar, mas a gente vai tirar isso do erro e colocar. O que isso implica? Que isso mesmo, o viés vai diminuir. Todo esse assunto gira em torno do viés. Se a gente tira do erro, a gente coloca no viés. Ou a gente diminui o viés. E o R2 auxiliar vai aumentar. Ou seja, lembra quando o da simples é igual a zero? Ou seja, se a gente vai tirar do viés e colocar no modelo, o poder explicativo de um sobre o outro vai aumentar. Então o R2 auxiliar aumenta. E a variância de beta 1 chapéu pode aumentar ou diminuir. Porque se o aumento do R2 for maior do que o do viés, e vice-versa, isso vai acarretar diferentes possibilidades de atuação na variância beta 1 chapéu. Beleza? Então aqui, se o x2 é relevante, ou seja, se o parâmetro beta 2 é diferente de zero, lembrando, eu vou até precisar de novo esse ponto. Esse beta 2 que a gente está falando é esse daqui. Aqui, ó. Beta 2 x2, que estava no erro e a gente tirou do erro. Tranquilo? Se não ficou muito claro, é isso. Então, voltando. Se o beta 2 é diferente de zero e a relação desse regressor com o regressor x1
for igual a zero, então o viés vai ficar o mesmo. Por que o viés vai ficar o mesmo? Porque a regressão auxiliar dele, ou seja, a relação de x2 com x1, é igual a zero, a covariância. Não tem relação. Então, o viés fica o mesmo, o poder explicativo, o R2 resultado, fica o mesmo, e a variância de beta1 chapéu vai diminuir. Eu acho que esse aqui é o melhor dos casos, porque isso não aumenta tua variância, mas em contrapartida não diminui teu viés, mas em conversão também não aumenta. Beleza, seguindo. Agora a probabilidade do x2 não ser relevante, ou seja, o beta 2 é igual a zero, não tem efeito sobre o y. Ou seja, a consequência dele, de todos esses dois, é que a variância do erro não muda. Se ele não é relevante, então a variância não muda, o S2. E entre essas duas possibilidades, se a covariância do x2 e x1 for diferente de zero, ou seja, ele não tem relação com o y, o seu parâmetro é igual a zero. Porém, ele tem relação com o x1, tem correlação, covariância diferente de zero, o viés vai ficar o mesmo, já que a covariância é diferente de zero e ele não é relevante. E o R2 ajustado vai aumentar. Consequentemente, a variância de beta1 chapéu vai aumentar. Ou seja, pode até ser ruim para o modelo nesse caso. Porque tu vai aumentar a variância do teu beta1 chapéu, assim, a troco de um regressor que nem relevante é. Então você pode adicionar, pode, claro. Você pode adicionar. Porque se ele não pertence ao modelo, ele pode ser incluído. Ele não influencia o viés, então você pode incluir. Mas também fica a seu critério. E aqui a última possibilidade, que o regressor não é relevante e não tem relação com x, ou seja, é só um peso morto na Terra, porque ele não tem relação nem com... não tem, o parâmetro dele é igual a zero, e o x é igual a zero, a relação com x. Ou seja, não muda nada, não muda o viés, não muda o R2 ajustado, não muda a variância, não muda nada. Ele é só um peso na Terra. Tranquilo? E aqui tem meio que um resuminho de cada uma das possibilidades. Essa e essa. Falando que na possibilidade 1, o x deve ser incluído, pois o viés diminuirá. Ou seja, mesmo a variância podendo aumentar, porque isso aqui aumenta, você deve incluir, porque ele vai diminuir o viés. Se você não incluir, você está violando a hipótese 1 automaticamente. Na 2, ele também deve ser incluído. Por quê? Porque ele é um relevante. O parâmetro dele é diferente de zero. E mesmo que ele não tenha relação com x, ele deve ser incluído. Por quê? Porque ele vai diminuir a variância. É uma coisa boa, você deve incluir. E aqui a 4 indiferente, porque é um peso na Terra. E a 3, se o x não é relevante, mas tem relação com x, isso pode haver uma perda de precisão dos estimadores. Então, não deve se incluir x1 porque ele vai não afetar o viés. Ou seja, você pode, mas não é aconselhável. Por quê? Porque você só vai perder. Porque a variância dos seus estimadores vai aumentar. Vai ficar menos preciso. Então é basicamente isso. Olhem essas equações e tentem meio que visualizar cada impacto desses 4 casos. Essas são as equações para vocês levarem como base. Aqui a gente pode visualizar os impactos do diagrama acima, de cada uma das 3 aqui. De cada uma da sua maneira. E para finalizar essa questão da hipótese 1, que já faz 24 minutos que eu estou falando sobre a hipótese 1, esse monstro, temos a causalidade reversa. É bem simples, é o mais fácil. Tanto x pode estar causando y quanto ao contrário. Ou seja, você está estudando uma regressão que o x está causando y, porém na verdade pode ser o contrário. O y pode estar causando x. Uma vez que ambos os casos podem refletir a realidade, qual a explicação correta? Ele depende da situação. E esse caso de viés de causalidade reversa também pode ser interpretado como um viés da variável omitida. Por quê? Você pode estar omitindo uma relação que algum regressor que possa explicar quem afeta quem. Tranquilo? Isso é bem mais de boa do que o viés da variável omitida, que é o bem grandão, esse trambolho aí. Então, essa causalidade reversa é basicamente isso. Tanto x pode estar causando y, quanto y pode estar afetando x. Esse é bem autoexplicativo. Bem, agora vamos para a violação da hipótese 2. A multicolinearidade. Eu já tinha falado um pouco sobre ela na aula de dummies. E quando ela ocorre? Ela pode ocorrer de duas formas. Quando o determinante de linha x for igual a zero, e ela for exata, ou quando ela for
quase exata, que ela for muito próxima de zero. O que é que isso acarreta? Se ela for igual a zero, o determinante de linha x for igual a zero, nós não conseguimos interpretar os parâmetros, estimar os parâmetros. Não dá para estimar, porque não, a matriz x' não vai ser inversível, a gente vai empacar, não dá para passar. Isso é cristalino. E quando é próximo de zero, o que acontece? Temos uma inferência sobre os parâmetros, ou seja, os estimadores vão perder a eficiência, reduzindo o poder do teste de hipótese, porque vai aumentar a variância de cada um. Lembra do teste de hipótese, que o denominador dele é a raiz da variância? Ou seja, se a variância for dividida pelo número muito próximo de zero, vai dar isso mesmo, vai tender ao infinito. Ou seja, o nosso teste de hipótese não vai valer de nada. Então, essa é a consequência da multicolinialidade quase exata. Deu para entender? O que é que isso acarreta? É importante, nesse caso, ter muito cuidado ao se incluir novos regressores no modelo. Porque, ao mesmo tempo que se deseja incluir um regressor que esteja correlacionado com o x1, para reduzir o viés da variável metida que a gente viu anteriormente, deve se atentar para que ele não esteja correlacionado bastante para inflar a variância. Porque se isso acontecer, nós temos um caso de multicolonialidade. Um caso que a gente viu na outra aula foi o caso da armadilha das dummies. E você insere um regressor tão relacionado com o outro, tão dependente, que acaba gerando uma multicolonialidade exata. Ou seja, você não consegue estimar esses parâmetros. Por quê? Porque você meio que cumpriu um desses três aqui, ó. É alternativas para a detecção da multicoliniariedade. Como a gente pode meio que tentar encontrar? Se o R2 auxiliar for muito alto, ou seja, é um indício de multicolinialidade. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Tá vendo esse R2 aqui? Se isso aqui for muito alto, por exemplo, se for 0,99 e for 1 menos 0,99, vai ficar aqui, ó, o denominador vai ficar 1 dividido por 0,01. Vai dar um número muito alto. Vai dar um número extremamente alto. Só um exemplo. E aqui, ó, se o VIF for maior do que 10, que é isso aqui, ó, isso aqui é o VIF, esse 1 sobre 1 menos R2 ajustado, a gente meio que tem um indício de multicolinaridade quase exata. Ou pode ser 10 ou pode ser 5. O professor geralmente cobra 5, mas ele diz na prova. Beleza? Isso são os dois principais indícios de multicolinaridade. O outro é o R2 alto, teste T não significantes e teste F significantes. Lembra da diferença de teste T e teste F? Pois é, teste F mede todas as variáveis. Ou seja, todas as variáveis em um teste só. E o teste T mede somente uma. Que você tem toda aquela história de rejeitar a hipótese nula, quando se beta 1 chapéu for diferente de zero, enfim. Vocês podem voltar lá para meio que fazer a relação entre os dois assuntos. Passando para a aplicação da hipótese de teste, porque essa aula já está enorme, que é a heterocedenticidade. Você lembra da hipótese 3, que a variância do erro é constante, sigma ao quadrado? Ela diz que o erro pode variar de acordo com o diferente nível de risco, ou seja, não é igual a sigma ao quadrado em todas as ocasiões. Ela varia. E o que acontece? Assim como o problema de multicolinialidade quase exata, isso causa a perda de eficiência do estimador. Com o mesmo problema acontecendo para a hipótese 4. E como a gente corrige isso? Através do estimador de White. Geralmente o professor não cobra isso, e eu não, quando eu paguei a cadeira não estudei. Mas se vocês quiserem a título de curiosidade ver a apostila, lá tem explicando. E eu não vou entrar em detalhes aqui porque a aula já está muito extensa e eu não quero desfocar. Beleza? E para a última violação de hipótese, temos a não normalidade dos erros. Lembra que os erros seguem uma distribuição normal? Se ele não tiver uma distribuição normal, o que acontece? Os testes de hipótese estarão enviesados. Por quê? Porque as estatísticas T e F que a gente utiliza não seguirão as distribuições que a gente usa, a T e F, respectivamente. Por quê? Lembra quando a gente faz lá, vê lá no consulta o valor, o F calculado, o T calculado, pronto. Isso só é possível porque temos uma distribuição normal. Se isso não acontecer, então não tem como interpretar ou estimar de forma não viesada. Para contornar esse problema, a gente utiliza o teorema do limite central, que também, a título de curiosidade, se vocês querem ver, tem na apostila. Eu não vou detalhar isso porque o foco da aula não é esse.
Então, é isso.